Olá pessoal, bem-vindos ao Sabor de Festa, mais uma receita para a vida. Hoje quero te ensinar um delicioso e prático pão italiano. Bora aprender! E para começar, nós vamos dissolver o fermento. Aqui eu estou usando o fermento biológico, mas você pode também usar o fermento seco, tá? Um envelope misturado com a farinha de trigo. Olha, açúcar e o fermento biológico. E aqui a gente vai amassando até que essa mistura fique líquida. Olha lá, gente. Parece mágica, né? Ficou líquido. Aí o que nós vamos fazer? A gente vai deixar a parte líquida pronta. Então eu tenho aqui a água que está aí na receita. Já lembrando para vocês, a receita está sempre no mesmo lugar. Você encontra todas elas na descrição do vídeo. Ou lá no site alvarorodrigues.com.br, clica na categoria receitas e aí abre o painel com todas as receitas que nós já demos aqui no canal e muitas outras. Essa água eu coloquei 1 minuto no micro-ondas, então ela é levemente morna, não pode ser muito, tá? O que nós vamos fazer? Olha, eu vou colocar aqui nessa água morna já o fermento dissolvido, vou até voltar um pouquinho para não ficar nada, que aqui o desperdício é zero, graças a Deus, tá aí ó, limpamos tudo. Aí a gente vai ter também o azeite, olha, não é muito não, porque é um pão rústico, um pão mais diferenciado de todos que nós já demos aqui. Se não tem o azeite, pode até ser o óleo, mas o azeite vai dar um sabor bem gostoso. Para você ter ideia, eu até deixei os dois ingredientes dentro da mesma categoria para te mostrar, porque essa receita, inacreditavelmente, para um pão, por isso que eu te disse que era super diferente. Ela leva vinagre branco, que vai me trazer uma textura, um sabor único para esse pão. Não tem um outro pão parecido com esse, digamos. Existem outros pães italianos com fermentação natural, aí já é outra história, não é? Mas esse é aquele pão para todos os dias. Então eu tenho aqui, olha, o vinagre de maçãs e o vinagre de álcool, que eu encontrei também. Claro que eu nunca faço uma receita só, eu já tenho uma massa fermentando com o vinagre de maçã e eu vou fazer agora com o vinagre de álcool. Não é água não, viu? Tá aqui, ó. Olha que inacreditável isso. Então esse eu só deixei aqui para te mostrar. Muito bem, tá aqui. Para a parte seca, também diferenciando de todas as massas que a gente já fez aqui, né, com relação à fermentação, a pães e tudo mais, qual é a diferença? Normalmente a gente traz os pães onde nós vamos dando ponto na massa com a farinha. Este pão é diferenciado. Eu já tenho aqui, olha, na nossa tigela da batedeira, a quantia certa e correta da farinha de trigo. Eu vou colocar agora o sal. Vou colocar também o leite em pó e eu já te mostro o processo de preparo dessa massa, que por sinal é super rápido. Eu volto já. Muito bem, então aqui eu tenho a parte seca, vamos ligar a batedeira no mínimo, desde que ela esteja ligada na tomada. Foi, tá aí, olha lá. Tá, hoje coloquei a proteção para a gente poder, né, não deixar voar muita farinha para lado nenhum. E agora, olha, estou misturando aqui o azeite não ficar só por cima. Eu vou acrescentando aos poucos, olha só, desta forma, e a massa vai sendo iniciada, digamos assim, a farinha vai absorvendo a parte líquida e aí a gente vai até o final. Ó, sempre dando esse tempinho e eu já te mostro. Pronto. Batemos 1 minuto e meio mais ou menos, gente. Aqui vale sempre lembrar a vocês, lembrar tudo, né? Todas as dicas sempre. Vocês sabem que com a gente não tem dessa. Deixa eu só tirar a nossa batedeira daqui. E te dizer o seguinte, dependendo da farinha que você for utilizar, às vezes você repara, quando você colocou toda a parte líquida, toda ela, você tem a impressão que está
não acontece sempre. Está muito dura a massa. Então, se tiver, o que você vai precisar fazer? Colocar mais uns 20, 30 ml de água, não mais do que isso. Aí você bate de novo e você já vai ter uma massa um pouco mais macia. Mas a ideia deste pão é que você tenha uma massa bastante enxuta. Enxuta, porém macia. Às vezes ela também pode estar enxuta e dura, que é o que eu acabei de dizer que não pode acontecer. Olha que massa espetacular. Você vê que ela não tem aquele algodão dos pães tradicionais, mas também não é dura. Aqui, ó, tá macia. Então, um pouquinho de farinha de trigo, não precisa mais. E aí a gente vai fazer aquele velho processo que você já viu, que é ensinado pela nossa querida amiga Dona Márica, lá do Norte a Norte, que é bater a massa. Ó, bater algumas vezes, vira, ó lá, bate, vira dessa forma e pega do lado. Quantas vezes? Umas 10, umas 15, vai batendo. Não, 10, 15 tá ótima. E aí eu já te mostro. Olha lá, gente, que beleza de massa, tá aqui, linda. E se você estiver gostando dessa receita e gosta de todas as outras também que já estão disponíveis no canal, ainda não é inscrito, não é inscrita, faça isso agora. Só clicar no inscrever, acione o sininho para você receber todas as próximas novidades. E claro, mande o seu comentário, dê o seu like para nós, compartilhe e esteja sempre conosco, nos acompanhando e prestigiando todo o nosso trabalho que é feito para você. Seja mais um seguidor, uma seguidora do Sabor de Festa. Bom, a massa está pronta. Aí o que a gente vai fazer? O de sempre. Tenho aqui um recipiente, olha, eu prefiro até de plástico, poderia ser também de inox, aí demora um pouquinho mais. Sempre a gente coloca um agasalho por cima, olha, um plástico limpinho, cheirosinho, ó, deixa ele meio afofado dessa forma. Vamos tampar, tá aqui. E aí, eu já tenho aqui ao lado uma outra massa crescida. Lembrando que esse pão ele demora um pouco mais para a fermentação chegar ao ponto máximo. Isso naturalmente em função do vinagre. Mas vamos mostrar aqui, olha, essa massa que a gente já volta para te mostrar. Ah, verdade, produção, isso mesmo. Para a gente te mostrar não só um recheio, duas ideias. Aí você faz da maneira que você quiser ou faz os dois. Eu volto já para a gente mostrar o recheio e fazer a montagem do pão. Até já. Ao contrário das massas tradicionais, essa, como eu já disse para vocês, olha, cresceu, linda, linda, linda. Tá vendo? Ó, já estou mostrando, ela já vai baixando um pouquinho, mas demorou bem mais. Acho que essa daqui umas 3 horas e meia, até porque hoje não está um dia muito quente. Então não se preocupe se realmente ela demorar. Isso, como eu já disse, em função do vinagre, e não é nenhum empecilho. Não deixe de fazer por esse motivo. Ao contrário, na hora de saborear, você vai ver que valeu a pena. E vai valer muito a pena também te mostrar, sabe o que? Esta imagem, olha para isso, de 2 tipos de recheio. Mas por que 2, não é? Porque eu quero que você tenha uma opção. Nunca um recheio só. Então, esse daqui, olha, eu tenho tomate seco, que eu tirei a pele, só dei uma raspadinha para sair a pele. Às vezes tem uma semente por dentro, você tira também, estava temperado, escorri. Azeitonas, alho cru, o pão vai assar e ele só vai deixar o aroma. Manjericão, picado na hora. Aqui eu tenho provolone e salsinha. E um outro recheio muito bacana, salame, fatiado e picado na tesoura. O tomate seco também picado na tesoura, viu, gente? Gorgonzola, parmesão, um pouco de alecrim fresco, salsa e orégano. E os dois eu coloquei um pouquinho só de sal, não precisa muito tempero, porque todos os ingredientes já são bem temperados. Então aqui deixa eu só te dizer o seguinte, uma receita de recheio é para uma receita de massa. Então se você de repente for fazer os dois como está aqui, você também vai ter que fazer 2 massas separadamente ou de uma vez só, tá certo?
eu volto já para a gente fazer a montagem final. Muito bem, vamos lá. Então, olha, tá aqui a nossa massa. Eu vou abrir essa massa num retângulo. Tá aqui. Sem muita medida, viu, gente? Ó, abre assim aleatoriamente. Vou mostrar para vocês então o recheio de salame com queijos e ervas. Olha que imagem linda essa. Estão vendo? Tá aqui. Olha só. Aí a gente pode abrir um pouco mais, se for o caso. Ó, porque depois na hora de enrolar, o recheio se mistura também. Eu não queria tanto o recheio pro lado de fora, para ele não queimar e tudo mais. E se você reparou, esse recheio ele é seco. E é assim mesmo. A gente não queria nada muito úmido para não trazer umidade justamente para a massa, porque essa massa é diferenciada. Conforme vamos enrolando, ó, a gente vai distribuindo. Então você viu, ó, uma receita de massa de pão italiano, uma receita de recheio. Pressiona bem, puxa aqui um pouquinho, olha, vem fazendo esse movimento e aqui nós vamos fazer, sempre puxando, olha, um rocambole, até chegarmos lá na outra extremidade. Pronto, olha, aqui no final dá uma umedecida com água mesmo, não precisa ser com clara não, olha, só para ele fixar melhor. Aí a gente vem, olha lá. Na sequência, o que eu faço? Nós vamos dividir em 3, aleatoriamente, olha, no mais ou menos, ou se você preferir, pesa o rocambole todo e aí divide em 3 partes, pesando na sua balancinha, mas isso não é tão necessário. Vamos bolear então o último. Olha, então eu tenho aqui esse pedaço bonito, olha o recheio todo lá dentro, a amostra. Aí o que você faz? Pega as 2 pontas e faz isso daqui, tá? Ó. Por sinal, já está crescendo de novo, gente. Deixa eu pegar um pouquinho mais de farinha aqui. Ó, e aí você faz esse movimento arredondando e amarrando o pão. Ó, ou seja, você vai empurrando essa parte. O que pode acontecer? Às vezes ele estoura aqui, ele dá uma rasgada. Nesse caso, tá tudo certo. Não tem problema nenhum, porque fica até bonito. É um pão rústico. Ó, aí você boleia. Tá aqui. Já tenho aqui uma forma esperando. Olha. Dá uma leve achatadinha nele, faz esse movimento. Então, se você reparar, ele tá todo firmezinho, olha. Agora, finalizando, ele só vai crescer mais um pouquinho. Interessante que agora ele acaba sendo mais rápido. E aí eu mostro, sabe por quê? Que eu quero voltar para te mostrar. Tem vamos chamar de uma cobertura crocante. Um segredinho, uma dica para deixar a crosta de cima ainda mais gostosa e mais crocante. Então eu vou dar esse tempo, vou tomar um cafezinho e volto daqui a pouco. Gente, é sempre uma alegria muito grande para mim receber comentários, mensagens de tantas pessoas que estão trabalhando, já estão trabalhando e ganhando dinheiro com esta apostila aqui, olha, do nosso caderno de receita, uma coleção linda que nós temos. Essa aqui são os salgados finos para a festa. E a gente tem nada menos, olha, do que 35 receitas de salgadinhos, entre assados e fritos, e mais 7 receitas de molhinhos. Cada uma dessas receitas com a sua massa, com o seu recheio, uma separada e diferente da outra. Então, que bacana, né? A pessoa faz um pequeno investimento comprando essa apostila e já está lucrando, já pagou a apostila e fazendo produtos com qualidade. Então, se você tiver interesse, manda para nós uma mensagem por escrito mesmo, para o nosso WhatsApp 11 95551 0698 e em seguida alguém responde para você de como você faz para adquirir esta apostila. 35 salgadinhos mais 7 molhos. Daqui, ó, para a família também vale muito a pena.
E também vale muito a pena essa dica que eu quero passar para vocês. Olha, os nossos pães já cresceram. Esse aqui é o de salame, aquele que eu enrolei e modelei aqui com vocês. O outro, que é o de tomate seco, ainda está crescendo, mas eu quero finalizar esse para a gente te mostrar esse processo. Olha, vamos mostrar aqui, canal. Esse é o ponto, olha, o ponto correto, digamos assim. Você vê que ele tá durinho, não é aquele pão que você toca e ele murcha. Por quê? Porque a gente fez aquele bolhamento na massa. Olha só, de uma forma muito à vontade, muito lambuzado, nem tanto, hein? Senão cai para fora. Eu vou pincelar o pão com água e em seguida, olha para isso. A gente faz este movimento. Essa crosta também é para você fazer em pães mais crocantes, né? Mais rústicos, digamos assim. Você faz isso, tá? Mas na sequência, olha que coisa mais doida, gente. Eu vou fazer este movimento aqui, olha. Eu molho bem o pincel na água e eu vou fazendo o que aqui? Eu vou fazendo uma crostazinha para esse pão ficar por cima ainda mais crocante. Então, se você reparar, eu já fiz uma de água, uma de farinha, agora mais uma de água. Olha, às vezes você pega até de baixo. Essa água que vai caindo aqui na base da forma, não tem problema nenhum. Olha, muito pelo contrário, ela forma até um vapor, é até bom para o nosso pão. A segunda de farinha, tá aqui. E se você quiser, você pode repetir. Eu vou ficar com 2 e 2, tá ótimo. Mas gosto muito também 3 e 3. Olha, esse daqui eu já fiz, olha. E momentos antes dele ir para o forno, se você reparar, olha, ele dá uma falhada, digamos, na farinha. Aí você só vai pôr um pouquinho, só para ajustar. Aí você vai falar, mas vou comer farinha de trigo crua? Não, isso daqui não vai ficar a farinha para você comer, vai ficar essa crostinha, que é o que eu quero te mostrar. Fica comigo mais um pouquinho para a gente te mostrar o resultado final desta aulona de hoje. Até já! Gente, olha lá, te mostrando saindo do forno. O outro eu já tirei, dá só uma olhada. Olha a crocância. A crocância você vê assim, ó. Olha só. Mas essa aparência é bem rústica, não é? Se você reparar, aquela água com a farinha, ela acabou formando essa película aqui, ó. Parece uma casquinha de pão que você tira. É bacana imediatamente você colocar numa grade. Vou pegar assim, que verdadeiramente tá bem quentão, gostoso. E aí normalmente eu ponho aqui, olha, para ele ir esfriando em cima da grade, né? E o vapor sai por baixo. E já eu te mostro ele por dentro, essa delícia de pão da aula de hoje. Chegou no final de mais uma aulona hoje para vocês com esse pão italiano delicioso em 2 versões, né? 2 recheios diferentes. Aqui temos o de salame, que deve estar uma delícia. Eu não vejo a hora de provar. Espero que você também esteja com bastante vontade de fazer, de provar. Congela, que é uma beleza também. Olha só que bonito. Ele sai do forno extremamente crocante. Quando você aquece também fica muito bacana. Vamos provar? Vamos eu, né? Olha lá, que aparência mais apetitosa. Foi. Nossa, que delícia. Gente, o que nós temos aqui? Um pão muito saboroso, sobretudo pela função do vinagre. Quer deixar ele mais crocante, mais rústico e ao mesmo tempo com esse, vamos chamar assim, com esse tempero maravilhoso, único, nada agressivo, nada forte,
uma coisa delicada, mas que acalanta a alma da gente quando você come. Esse recheio delicadíssimo de salame cortado, vocês viram, né? Como nós falamos, cortamos com a tesoura, com aquela mistura toda. A gente não tem aqui, porque está assando na outra cozinha, já tínhamos que fazer o encerramento, o de tomate seco, mas depois vocês vão ver nas fotos também, né? Que ficam disponíveis, digamos assim. Então faça o quanto antes, pode fazer também individual, sabe, pequenininho, para o café da manhã. E é com essa delícia que eu vou me despedindo de vocês, mais uma vez agradecendo a todos que estejam sempre conosco, nosso canal crescendo, você que está chegando, faça a sua inscrição no canal, acione o sininho e fique por dentro de todas as nossas novidades. Saúde a todos, um beijo grande, fiquem com Deus e até breve!